Fala, moteleiros e moteleiras! Hoje é terça-feira, dia de conteúdo novo, dia de trazer inovação, trazer organização ao teu negócio. Esse é o nosso lema. Desculpa o cenário aí, pessoal, mas eu estou aqui numa das melhores suítes do Louvre Motel de Caxias do Sul. Depois eu vou fazer um tour aí pela suíte para vocês conhecer, tá? Hoje o bate-papo vai ser sobre financeiro. Como você vai organizar o financeiro do teu motel. Vamos dar algumas dicas, vai ter um especialista aí para conversar com a gente, trazer ideias de como você, moteleiro, vai melhorar ainda mais os teus resultados. Lembrando, o nosso foco na parte financeira, pessoal, é estratégia comercial, tá? É estratégia comercial para agregar ainda mais ao teu negócio. Tá? Então eu vou estar chamando aqui o nosso convidado para ele entrar aqui na nossa live para conversar com a gente, tá? O Carlos Emerson da Infocus. O cara é especialista em organização financeira, tá? Então ele já está aguardando aqui a nossa entrada. Já estou avisando ele aqui para ele entrar com a gente aí, então depois eu vou fazer um tour aí pela Suite Sky aqui do Louvre Motel da unidade de Caxias, uma bela suíte que serve de exemplo para você, moteleiro, inovar no teu negócio, beleza? Bom, pessoal, seja muito bem-vindo, Ricardo da rede Flirt Motel, o Tuca do Motel Cancún. O nosso convidado especial acabou de chegar aqui, eu já vou chamar ele aqui para vocês conhecê-lo e ele se apresentar a vocês. Exatamente, Luiz do Cancún Motel de Sorocaba, nosso parceiro aí nas renovações, nos conceitos, tá inovando sempre. A Cássia lá, nossa parceiraça lá, indicando a gente para vários amigos dela, e tenho certeza que vai ter muito moteleiro querendo inovar. Primeiramente, a base do nosso bate-papo hoje, pessoal, é caneta e papel na mão, tá? Caneta e papel na mão. Por quê? Organizando o teu fluxo financeiro, organizando o teu financeiro, você vai conseguir precificar melhor o teu motel. Então, o objetivo da nossa live hoje é como você vai organizar o fluxo financeiro do teu motel, beleza? Vou estar chamando aqui o Carlos Emerson, consultor e CEO da Infocus Treinamentos e Financeira, certo? Para vocês conhecê-lo, para a gente poder bater um pouquinho mais o nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Fica à vontade aí, sabe que está em casa. Hoje vamos falar sobre financeiro, né? Tá me ouvindo, Carlos? Estou te ouvindo bem. Maravilha, maravilha. Boa noite. Carlos, primeiramente, quero te agradecer aí pelo seu tempo, sua agenda bastante corrida aí, e hoje nós vamos conversar sobre financeiro, né? Algo muito detalhista aí para a motelaria, algo que é o coração do negócio, né? Então, se apresenta aí para o pessoal quer te conhecer, fala mais um pouquinho sobre você aí. Tá certo, Roberto. Bom, o áudio tá legal aí para vocês? Bom, para mim tá bacana o áudio, você tá me ouvindo bem, o visual tá legal, tá perfeito? Então tá bom, então vamos lá. Bom, na verdade, primeiro, obrigado pelo convite, né, Roberto? A gente já se conhece de longa data, já fizemos um trabalho aí contigo, né, na tua empresa, e sem dúvida nenhuma é um grande prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência, né? Eu sou economista de formação e de atuação, trabalho como economista dentro de empresas e presto assessoria financeira, né? Então a história começou lá na Senior Sistemas, talvez alguns dos que aqui estão conheçam a empresa, uma empresa respeitada, né, eu diria em toda a América Latina já na área de ERP. E aí qual foi a lacuna que eu vim preencher? Eu percebia, por exemplo, empresas trocando de software de ERP, de gestão financeira, pensando que o problema estava no ERP, está no sistema. Quando, na verdade, trocava 6 por meia dúzia, pagava caro por uma implementação e não concluía. Porque, na verdade, o problema não estava nos sistemas, e sim nos processos, né? Então, isso foi em 2008. Então, eu saí da Sênior e constituí uma empresa de instrutoria financeira.
ok? Foi onde a gente então começou a trabalhar prestando assessoria financeira e instrutoria para empresas para montar um processo e usar bem os seus sistemas. Então, a grande sacada é exatamente usar bem o sistema, mas para usar bem o sistema, eu preciso primeiro me estruturar internamente, de forma adequada. Né? Porque não adianta, o sistema não vai resolver o teu problema. Na verdade, você precisa checar os teus processos, né? Para garantir um bom abastecimento. Então, esse é o Carlos Emerson, estou aí na estrada agora há 11 anos, em voo solo. Até então eu fazia esse tipo de trabalho dentro da própria Sênior, né? E agora estamos há 11 anos, vamos para 12 anos. Né? Esse 2020 está tão maluco que a gente até se perde um pouco no tempo, mas já são 11 anos de estrada. Então, beleza, resumidamente bacana. É isso. Tá? Sim, exatamente. É isso aí, cara, pessoal. O Carlos ele é focado no objetivo de ajudar a você buscar uma solução, melhorando teus processos, para você poder alimentar o teu sistema de forma correta. Né? Então, é muito importante você conseguir alimentar o sistema, desde que seja independente, é um sistema, um ERP, uma planilha de Excel, as tuas anotações manuais, não importa a forma de anotação, desde que você execute com maestria e consiga entender os números gerados, porque de nada adianta você gerar número, mas não saber analisar, não é verdade, Carlos? Perfeito, perfeito. E só quero fechar aqui, quando a gente fala sistema, né, fala na forma mais ampla possível, né? Cada um tem as boas e velhas planilhas. Eu nunca fui contra as planilhas, mas o problema das planilhas é que elas começam a ter um risco muito grande de ficar atrasadas, caducas em pouco tempo. Né? Então, a ideia central é realmente montar um processo que consiga trazer as informações de forma dinâmica, né? Porque as coisas acontecem toda hora. Exatamente. E uma planilha precisa esperar para ser abastecida. Né? Então, essa é a minha caminhada junto a diversas empresas, onde a gente, então, promove esse tipo de trabalho. Nunca abandona de forma definitiva planilhas. A gente acompanha elas, faz a transição e quando o proprietário se sentir à vontade, beleza, agora eu não quero mais a planilha, agora eu já posso tocar a vida no sistema, ótimo, estamos juntos. Esse é o meu trabalho. Maravilha. Então, lembrando, pessoal, só fazendo um lembrete, se você tiver alguma pergunta, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo, fica à vontade, o nosso bate-papo aqui é com você, que está aí do outro lado nos assistindo, para te ajudar ainda mais a melhorar os teus processos. Se você achar que essa live é importante para outras pessoas, clica aqui no aviãozinho e dispara para o maior número de amigos. E se o nosso bate-papo estiver legal, no coraçãozinho, pessoal, aqui embaixo, para a gente saber que o nosso bate-papo está fluindo e que você está entendendo do que a gente está falando aqui, né? Então, só as dicas aí de iniciais do nosso bate-papo, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, Carlos, quando eu te consultei lá atrás, nós começamos o nosso trabalho lá na motelaria, eu tinha uma dor. E você se lembra da dor que eu tinha? Na verdade, o grande calcanhar de Aquiles de todos os empresários. Né? Na verdade, qual é o preço ideal? Né? Sempre passa por isso. Qual é o preço que eu devo cobrar? E se o preço que eu estou praticando está trazendo o resultado que eu quero? E se eu praticar o preço que eu preciso, como é que está a concorrência? Entende? Então, a formação do preço de venda é o calcanhar de Aquiles de todos os empresários. Né? Todos nós. Né? Eu, quando saí da Sênior, como disse, em 2008, 2009, cara, eu vivia dentro de uma redoma. Né? Eu era CLT de uma grande corporação. Então, era uma redoma de vidro. Quando eu saí a mercado, qual é o valor da minha hora? Como é que eu posso praticar? Inclusive, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo, como formar consultores. Porque uma coisa é você ser CLT e sair para ser CNPJ. Né? Então, essa dor, ela né, permeou aí o teu processo e permeia certamente a cabeça de todo mundo. Exatamente. Por quê? E aonde a gente começou a mudança? A primeira pergunta que você me fez foi, você tem todas as anotações? Vamos olhar quem vai dizer teu preço final, são as tuas despesas. É como você vai elaborar o teu preço final que você almeja no teu negócio, as tuas despesas. Então, vamos começar a organizar as tuas despesas,
colocar num fluxo, centralizar elas para que a gente possa metrificar no final. Foi isso que aconteceu, Carlos? Exato. E aí, aqui tem uma coisa muito importante, tá? Inclusive, eu sou ainda novato, vocês viram que no teste até a minha câmera estava virada para ver como é que era. Mas novato que eu digo nas redes sociais, o que eu tinha projetado para começar em 2021, caiu no colo, vai agora, né, fazendo. Mas ontem mesmo eu postei um vídeo aqui no Instagram, né, do Dinheiro Organizado, que é o endereço da empresa, Dinheiro Organizado, né, falando exatamente sobre isso. Chegou o empresário e dizia, olha, escuta, Carlos, eu preciso rever o meu preço de venda. Mas por que eu preciso levantar essas informações de receitas, de despesas, de custos? Qual é a diferença entre receitas e custos, né? Despesas, né? Custos, isso inclusive está nesse vídeo também, né? E aí eu delimito bem o trabalho em duas fases. Primeiro, é uma questão relacionada ao orçamento. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o caixa, né? As duas, evidentemente, precisam trabalhar em consonância, né? Mas quando eu monto um negócio e quero formatar o preço de venda, antes disso eu preciso formatar de forma adequada o orçamento, onde eu listo, então, as categorias de receitas, despesas, o que é custo direto, o que é custo indireto, mão de obra direta, mão de obra indireta, quer dizer, isso precisa ser tabulado, né? E não é frescura, né? É uma necessidade, porque aí eu consigo tocar na ferida, ok? Eu tenho isso bem delineado, e uma vez delineado eu consigo atuar de forma focada, né? Senão fica aquele monte, e aí, como é que você fecha teu caixa? Aí tem lá uma planilha de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma coisa, orçamento é outra. As duas tendem a se unificar, mas eu preciso, antes de olhar só para o caixa, eu preciso fazer um orçamento, que foi o trabalho que nós fizemos. Né? Exatamente. Não sei se eu estou me fazendo entender, estou sendo bem é isso aí. Então, a ideia nossa é ser mais simples possível, porque o moteleiro hoje, ele está preocupado com muitas frentes. Ele está preocupado com o atendimento, ele está preocupado com a limpeza, ele está preocupado com o marketing, ele está preocupado com as inovações, ele está com muita coisa na cabeça. E às vezes quase sempre ele não tem tempo para organizar o fluxo financeiro dele. E isso precisa estar na mente dele, que só tendo as bases operacionais bem montadas, ele vai conseguir investir, melhorar e evoluir. Porque nós limitamos aí algumas bases que eu, no meu pensamento como gestor e consultor da motelaria, tem que ter. A primeira base é a base da operação. A base de limpeza, a base organizacional do teu negócio. Segundo, a base de atendimento, a tua entrada, a tua captação. E aí atendimento entra os canais de atendimento, entra a parte de marketing, mas você também precisa ter o canal organizacional financeiro. A saúde financeira do teu negócio, ela tem que estar positiva, porque senão a conta, no final disso tudo, não fecha. Não é verdade, Carlos? Sem dúvida. E existe um grande problema, ao mesmo tempo em que isso é uma vantagem, né? Nós que somos prestadores de serviço, nós temos que pensar o seguinte, a questão do valor agregado, a percepção de valor por parte do nosso cliente, né? Como é que ele vai perceber valor naquilo que eu estou entregando? Porque é muito diferente de eu fazer esse copo, ok? E comercializar ele. Porque eu sei exatamente quanto custou esse canudo, quanto custou o material. Eu tenho uma ficha técnica. Não que eu não possa, aliás, devo ter uma ficha técnica do serviço, né? Que, aliás, foi uma coisa que eu me lembrei agora, Roberto, que a gente trabalhou muito bem, né? A questão da ficha técnica, delinear quais são os passos do trabalho, enfim, né? Então, ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, o fato de ser intangível, né? Não, diferente do copo, isso também é uma vantagem, né? Quer dizer, agregando valor ao seu produto, agregando produto, no caso serviço, você consegue se diferenciar e cobrar mais, né? Só que até que essa percepção aconteça, isso tem um delay. Eu preciso, por exemplo, eu estou fazendo agora uma mentoria do Primo Rico. O pessoal deve conhecer, né? Ou não? O Primo Rico, na verdade, está bastante... mas o cara esses dias falou, cara, mas eu já postei quase 1000 vídeos sobre finanças para começar a ter um público cativo.
ele teve que bancar isso. Então eu preciso ter uma saúde financeira sólida até que o mercado me perceba. Não sei se está travando um pouquinho, mas me entendeu bem? Sim, está perfeito. Pessoal, todo mundo ouvindo bem o nosso papo, entendendo, pessoal, comenta aqui embaixo, a gente não sabe como está essa transmissão para vocês. Beleza, pessoal? Então, pode continuar. Só fazendo parênteses, Carlos, eu ainda tenho essa planilha guardada, você acredita? Eu tenho ela e uso ela ainda. Uso para os meus clientes para poder dar uma direção, um norte para eles. Porque se eles não tiverem como organizar o negócio, como é que eles vão continuar seguindo no caminho certo, né? Ó, o Ricardo está comentando aqui que está travando, tá? Deu uma travadinha, tá? Aqui da minha parte, aqui está tranquilo, não sei aí. Voltou? Voltou, tá legal? Tá me ouvindo bem? Ou o som tá dando uma travada? Ainda truncado, mas eu consigo te ouvir. Tá, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar aí o sinal. Deixa eu ver aqui como é que tá o sinal. O sinal aqui tá ok. Para mim tá ok. Nós vamos tentar, vamos ver se a gente consegue melhorar. Senão eu mudo aqui o sinal da internet e ver o que a gente acontece, beleza? Legal, aqui tá tranquilo para mim, tá? Então tá. Então vamos lá. Carlos, primeiramente, o que é um fluxo financeiro? Conta para nós. Bom, então, como eu havia comentado, aliás, eu só queria aproveitar e perguntar, Roberto, depois eu mando um PPT para o pessoal, né? Eu mando para você compartilha aí no teu Insta, pode ser assim? Combinado. Ok, porque eu tenho um material que dá um embasamento que é interessante, inclusive algumas planilhas de modelo, que eu também cedo para começar a mexer nisso. Daqui a pouco a planilha que a pessoa, né, os nossos colegas têm aí, seja muito mais eficaz, mas perfeito, mas você já tem um parâmetro, tá? Então, como eu comentei lá na prévia, né, eu já dei o spoiler ali, nós temos o seguinte, o início do processo não começa olhando o caixa, e sim o orçamento. Né? Porque acaba sendo retroalimentado por outro. Mas eu preciso, antes de tomar decisões de curto prazo, que é sanar problemas imediatistas do caixa, claro que isso fica, vamos lá, te incomodando, mas você precisa primeiro estruturar uma visão de médio e longo prazo, para então tomar uma decisão mais assertiva no curto prazo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tranquilo. Tá travando aqui, vamos ver se a gente consegue se entender, tá? Mas então, eu vou dando continuidade aqui, aí o pessoal escreve se está fora, se está tal, ok? A gente vai conversando. A peça-chave... Voltei aqui, mudei aqui minha conexão, fui para o 3G, melhorou agora? Voltou 100% agora, tá 100%. Então tá, então vamos agora vamos na internet da Vivo, aí vamos mudar o sinal. Então, enquanto o 5G não chega, né? É verdade, vamos lá. Nós, pessoas da tecnologia também, às vezes acaba acontecendo caso de ferreiro, espeta de pau. A gente tenta fazer o melhor possível, pessoal. Melhorou o áudio aí, pessoal, a recepção ficou melhor agora, tá bacana. Vão dando um joinha aí, pessoal, e vamos me avisando aí como é que tá o negócio. A gente vai se ajustando aqui. Legal. Então dando continuidade, tá? Eu estava falando do orçamento empresarial e do fluxo de caixa. Então, a gente sempre começa o trabalho com um levantamento orçamentário para definir uma coisa, qual é o teu ponto de equilíbrio, né? E dentro desse ponto de equilíbrio, a gente acaba unindo aqui o que a gente chama de compromissos fixos, né? O que são os compromissos fixos? Então, se essa live estiver ou for compartilhada com um contador, muitas vezes o contador vai dizer, mas Carlos, você não pode jogar como despesa fixa uma dívida, uma linha de capital de giro, você tem investimentos, então isso são investimentos, tem a linha de capital de giro que uma parte é juros, que é despesa, outra é devolução de capital, tudo bem, mas vamos ser mais simples. Quando a gente fala compromissos fixos, a gente está falando de um endividamento, ou seja, eu preciso gerar caixa para arcar com esses compromissos fixos. Então, a gente pensando em fluxo financeiro, a gente tira fora não é frescura, mas tira fora essa nomenclatura contábil e trabalha com o quê? Qual é o teu comprometimento mensal, fixo, e que precisa ser dar conta, o teu caixa tem que dar conta.
A partir dali, né, uma vez tabulado isso, a gente chega no que a gente chama de ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio, na verdade, eu posso estar chovendo no molhado, mas eu acredito que boa parte já conhece aqui, e se não conhece, é fácil de fazê-lo. Né? Entender é fácil, né? Levantar que às vezes tem umas encruzilhadas ali, né? E a gente consegue, então, definir qual é o 00. Desculpa te interromper aí. Não, explica para nós o que é o ponto de equilíbrio. Vamos lá, de uma operação. Perfeito. Explica um pouquinho mais essa parte. Bom, eu vou ser direto, né? É o 0 a 0, né? É o 0 a 0. É o volume de faturamento necessário para que você cubra todas as suas despesas, e incluindo nessas despesas o seu salário, o seu prolabore, isso é importante lembrar, né? As suas retiradas, elas precisam estar compostas ali, né? Para que você consiga, então, empatar no 0 a 0. Tá? O que passar desse faturamento começa a gerar lucro ou sobra de caixa, lógico, né? Isso depois a gente vai falar um pouquinho sobre regime de caixa e competência. Mas onde a gente quer chegar o ponto de equilíbrio é aquele ponto em que a empresa precisa, é o mínimo que ela precisa faturar para equilibrar as suas contas. Não sei se foi claro. Né? Perfeito, está tranquilo. Então, quando eu tenho esse número bem conhecido, aí evidentemente eu começo a verificar qual é o meu fluxo de caixa. O meu fluxo de caixa atual, na atual circunstância, consegue arcar ou consegue alcançar esse ponto de equilíbrio, né? Como é que está o meu processo de faturamento? Porque o fluxo de caixa acaba, então, como o próprio nome diz, encaixando nos dias, meses e anos, né, a sua disponibilidade líquida financeira para dar conta daquele ponto de equilíbrio, que, como eu disse, vai arcar com o teu endividamento, os teus compromissos fixos. Não sei se ficou claro. Fica dúvida, por favor, estou aqui. Porque a gente vai pegando exemplos de todos, né? Não, tranquilo. Então, assim, o negócio do ponto de equilíbrio, se eu entendi, é quando você empata com o teu faturamento com as tuas despesas. E dentro das tuas despesas você tem lá toda a parte de prolabore, salários, distribuições, enfim, isso dá o 0 a 0. E aí o que vai acima disso é o lucro, a sobra ou geração de caixa para você dar um destino para aquele dinheiro. É isso então? Importante, isso mesmo. Eu só queria comentar o seguinte, tá? O ponto de equilíbrio existe o econômico e o financeiro, tá? Porque quando você falou faturamento, nós estamos falando do ponto de equilíbrio econômico. Do que eu estou falando? Vamos imaginar que o ponto de equilíbrio da empresa seja, vamos pegar o número aqui, R$100.000, ok? Certo. Ponto de equilíbrio. Okay. Uma coisa é você faturar R$100.000, outra coisa é você ter para receber no caixa, na movimentação, R$100.000. Porque os teus compromissos fixos, eles exigem de você, neste modelo hipotético, R$100.000. É lógico que se eu atingir R$100.000 todos os meses de faturamento, eu tendo a ter o caixa correspondente. Eu não quero complicar aqui o meio de campo, mas é muito importante esse conceito, Roberto, porque eu preciso cuidar quanto tempo eu tenho para receber as minhas vendas e quanto tempo eu consigo para pagar os meus fornecedores. Esse desencaixe, muitas vezes, acaba levando ao quê? A necessidade de tomada de capital de giro para suprir esse desencaixe, e isso é aquela coisa do cachorro correndo atrás do rabo. Aí eu pego uma nova linha de capital, aumento o meu compromisso, o ponto de equilíbrio. E aí entende? Então é muito importante pensar assim, faturamento, sim, mas eu preciso também pensar no prazo médio de vendas e prazo médio de compras. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Né? Porque então, nós, prestadores de serviço... Perdão, pode falar. Tá, só para você entender um pouco mais da linha da motelaria, a liquidez da motelaria, o máximo que ela tem é quando ela oferta a venda dos seus produtos e serviços parcelados no cartão de crédito, ou seja, uma venda online. Então, Sim. 1 ou 2 ou 3 vezes. Mas, geralmente, o motel atua com uma vez. Até na saída do hóspede do motel, ele paga uma vez no crédito. Então, o tempo de liquidez é um ciclo de 30 a 60 dias no máximo. Tá? 2 ciclos, então. Exatamente, 2 ciclos, tá? Sim. E às vezes ele pode vender em 2 vezes. Então, você aumenta um pouquinho o ciclo do negócio. Perfeito. Então, é importante só, e por isso que eu estou aqui trazendo esse conceito, né?
Porque, por vezes, principalmente quando você recebe o DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, que vem da contabilidade... Que quase ninguém entende, né? Por quê? Porque ele leva em consideração o faturamento. Então, não é aquilo que você movimentou nas contas correntes. Por isso que a gente opta, no nosso trabalho, sempre trabalhar pelo regime de caixa. Então, a gente faz a ancoragem de todas as análises no DRE pelo regime de caixa. Ok? E aí o que eu faço? Eu olho e consigo validar os resultados obtidos através do extrato da conta corrente. Então isso dá concretude, fica algo palpável, entende? A pessoa começa, pô, realmente, você fechou o DRE dizendo que esse mês a nossa tesouraria, o nosso tesouro, aumentou em 25 mil reais. Eu vou lá e somo o saldo inicial, diminuo o saldo final das minhas contas correntes, fechou, deu 25 mil reais. Isso é concretude, isso é o que nós precisamos na nossa gestão financeira. O Vinícius aqui está colocando, a maioria dos motéis hoje, a oferta é tão grande no mercado das operadoras de cartões, que é o dia mais 2. Ou seja, então, o baixo custo do financeiro das operações, as pessoas estão recebendo no máximo em 2 dias o valor das operações. Mas tem que ir muito da negociação, do giro de caixa que você tem, das oportunidades que você gera, que você vai buscar um agente financeiro que vai te dar essas condições, né? Então, é muito relativo, né, Carlos? E aí nós temos evidentemente um custo implícito, perfeito? O custo dessa operação, né? Então, claro, cada um tem a sua negociação, cada um tem a sua margem, cada um tem a sua relação com a instituição financeira. Mas o é importante é ter isso mapeado, né? Quanto custa essa operação? Por exemplo, eu não sei se é o caso, né? A questão de antecipação de recebíveis. O ciclo pode ser 2, mas tem momentos em que eu preciso puxar essa de 60 dias para agora, essa de 30 dias para agora, né? Então, se eu não contabilizar esse custo, na hora de formar o meu preço de venda, o popular markup, né, eu perco de vista uma despesa que não é desprezível, que são as despesas financeiras. Que além da taxa do cartão de crédito, eu tenho, na maioria das vezes, a questão da taxa de antecipação desse recebível. E onde é que está isso, né? Às vezes não leva em consideração essa despesa que gera para você poder antecipar os seus recebíveis e ter maior liquidez na operação, né? Pois é, você tem a liquidez, resolve um problema, mas não que você necessariamente abra outro problema, não acompanhar. Né? Se não acompanhar, porque se a gente monitorar o que está sendo feito, né, através de sistemas ou mesmo de planilhas é um pouco mais complexo, você consegue internalizar esse custo e transferir, porque quem paga a nossa conta? Essa é a pergunta que eu faço, quem paga a nossa conta? É o cliente. É o cliente. Né? Então, nós temos que ter isso em mente. Evidentemente que nós temos que ser racionais e temos que ter aqui, vamos lá, o esmero, né, com os nossos clientes. A gente não vai empurrar, eu não vou comprar qualquer coisa a qualquer custo e vou empurrar. Eu sei que tem um mercado ditando a média de preços, então eu tenho que me diferenciar. Aquilo que eu comentei no início do vídeo, essa é a nossa vantagem. A gente tem o diferencial, né? O diferencial do serviço faz muitas vezes a gente poder cobrar e suprir esse custo maior. Exatamente, você ofertar uma experiência bacana, um quarto legal, olha aqui o que eu tenho atrás aqui de mim, é um quarto top, entendeu? Isso é um serviço, isso é uma qualidade, isso é uma operação que gera uma experiência para o cliente que vai te gerar um valor agregado interessante, que o valor gerado é tão alto comparado ao preço cobrado que o cliente não acha isso caro, ele vai pagar e vai achar barato ainda pela experiência proporcionada ao momento. Um exemplo típico disso são restaurantes, né? Quando a gente sai, principalmente às vezes eu levo a minha mãe, né? Minha mãe tem agora 74 anos, eu levo às vezes ela para agora, nessa pandemia, não mais tanto, né? Mas aqui em Santa Catarina está liberando aos poucos, também em São Paulo também, né? A gente está vendo aí as áreas. Mas eu levo ela para almoçar fora, ou jantar, ela faz aquele, meu Deus, aquilo que a gente pagou para um almoço daria para ela comer a semana toda, porque não sei o que. Mas mãe, olha o serviço, olha onde você está, olha o ambiente, olha o atendimento. Vale a pena, a gente paga, né? A gente paga com tranquilidade. Né? Exatamente, então, esse é o valor agregado. Então a nossa sacada é
eu me incluo como prestador de serviço, ter uma estrutura financeira enxuta, ter o seu ponto de equilíbrio bem conhecido, ok? E não só conhecido, rastreado, então, porque isso muda, então eu preciso rastrear isso muito bem, né? E a partir dessa rastreabilidade, nós temos aqui uma pergunta, mas só quero fechar. Eu tenho essa estrutura montada, enquanto eu tiver esse ponto de equilíbrio alcançado, eu tenho flexibilidade para, de repente, investir, flexibilidade para agregar valor, porque agregar valor custa dinheiro. Exatamente. Ó, o Vinícius está colocando aqui, ó, o grande problema na precificação, somente na estrutura de custo, é que você não analisa a demanda. E na motelaria, o custo fixo é muito representativo. A demanda é fundamental no cálculo. Ou seja, quanto maior a demanda que eu tenho de movimento, maior é a operação que eu vou ter, mais funcionários, mais despesas. Então acaba tendo que você calcular com uma margem, mas uma margem um pouco mais acima. É isso, Carlos? Isso. Aí a gente tem que construir o que se chama de gatilho, né? Eu preciso trabalhar com bandas, né? Então, eu tenho... Quando a gente monta o orçamento, né, e a precificação do markup, né, a gente precisa levar em consideração os cenários, né? Eu tenho o cenário pessimista, o realista, digamos assim, e o otimista. Eu preciso trabalhar com estas bandas e a gente chama isso de gatilho, no orçamento e no fluxo de caixa, né? Mas primeiro no orçamento. Então, eu construo cenários. Bom, e se a demanda aumentar em 30%? Aí eu tenho que fazer uma relação de para. E aí vem a experiência do empresário. Cara, aumentou 50% a minha demanda. Não vou aumentar 50% o consumo de energia elétrica, mas vai marginalmente aumentar. Aumentou 50% a demanda, vai aumentar 50% o número de funcionários? Velho, não, mas eu preciso quanto? Então, aí vem a experiência, isso é feeling. Claro que numa planilha a gente consegue transformar isso num indicador, um D para. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Então, esse gatilho, essa percepção, não tem fórmula mágica pronta. Isso vai de mercado a mercado, vai de localidade para localidade, né? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Mas o importante é ter gatilhos. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer com gatilhos aqui. Sim, tranquilo. O Vinícius fez mais um comentário aqui. Se você subir muito o preço e não atrair clientes, tua operação baseada em custos é menos rentável. Exatamente. Mas aí a gente tem que fazer um comparativo como você vai fazer essa atração. Porque isso também tem que estar analisado, né, Carlos? Qual é o teu custo, o teu CAC? Qual é o teu custo para cliente adquirido no negócio? Pois né? Então você tem que também levar isso em consideração, a tua atração, o marketing, e é tudo um canal que acaba virando uma engrenagem, né? Que um acaba engatando no outro, empurrando o outro a girar, não é verdade, Carlos? E de novo, eu vou voltar ao nosso ponto inicial, né? O ponto que a gente não pode perder de vista é o ponto de equilíbrio. Então, quanto de gordura eu tenho para queimar, para fazer uma atração, para fechar? Então, são situações em que, por exemplo, eu posso, por um déficit de caixa, ter que fazer um processo promocional, vender abaixo do meu preço ideal, perfeito? Mas até que ponto? Então, de novo, eu preciso trabalhar com as bandas. Então, eu trabalho no cenário otimista, realista. Pô, mas no pessimista, eu preciso dar tantos % de desconto, beleza? Mas eu preciso conhecer quanto é esse percentual e qual é o impacto disso no fluxo de caixa e no orçamento, no atingimento da minha meta orçamentária. Né? Então, nunca podemos perder de vista, de novo, o orçamento. Né? O orçamento é o guia e o fluxo de caixa é quem vai dizer se a gente está no caminho certo. É aquela história, eu traço a rota no Waze, ok? E o satélite vai me dizendo se eu estou indo no caminho certo. Então, eu tenho o Waze sendo o nosso orçamento, né? E o satélite informando para mim o tempo todo, estás no caminho certo, estás na rota certa, opa, desvia. Ok? É isso que eu preciso ter. Então, essa é a dobradinha. Orçamento e fluxo de caixa. Bacana, bacana. E assim, vamos falar bem resumidamente. Qual é o primeiro? Tem muitos moteleiros e hoje tem um problema sério que eles não conseguem organizar o seu fluxo financeiro. Então, brevemente, Carlos, eu quero que você coloque para o pessoal aqui como eles devem começar, o primeiro passo para organizar o fluxo financeiro. Né? Bom, conhecer os seus números é fundamental. Né? Isso vale para finanças pessoais,
como para empresariais, né? Então, como é que eu faço o trabalho inicial, quando eu visito ou quando a gente faz a consultoria online, tá? Eu faço o levantamento com a contabilidade, né? Então, a contabilidade é o primeiro marco. Lá eu vou descobrir o quanto de gerencial aquelas informações são em relação ao dia a dia. Entende o que eu quero dizer por gerencial? Quer dizer, as informações que chegam até a contabilidade é 100% da informação da movimentação financeira da empresa? Ali eu começo a encontrar os gaps. Então, o primeiro passo, peça ao seu contador um DRE gerencial. Aí você está testando a qualidade da sua contabilidade. Aí também vem a questão do meia-culpa. Cara, como é que eu posso bater no meu contador, bater no bom sentido aqui, se eu não entrego as coisas? Como é que eu posso exigir dele agora? Aí você vai começar a perceber que o seu contador pode e deve ser o seu melhor parceiro nesse momento, tá? Porque é um cara que deve te oferecer um DRE gerencial financeiro. Se ele não te oferece isso, já é um sinalizador de que, opa, acho que está na hora de trocar de contabilidade. Tá? Então, esse seria o meu primeiro passo, ok? Peça ao seu contador amanhã mesmo um DRE gerencial. Se o cara começar a perguntar, pô, mas o que é isso? Opa, então tem alguma coisa errada, entendeu? Então, esse seria o meu primeiro passo. Por quê? A partir dali, eu começo a puxar o fio da meada. O contador vai dizer, tá bom, cara, tu queres receber isso? Eu preciso do quê? Aí ele vai começar a listar. Então, me manda aqui as tuas despesas realizadas, sei lá onde você anota, se você não está no sistema, onde é que está, ok? Eu preciso fazer esse levantamento dos custos, das despesas variáveis. Então, aqui é bem essa classificação, né? Eu não sei se a gente vai aqui, isso eu vou passar no PPT, de repente, essa classificação, sabe? Como é que tem que ser a ordenação disso, tá? Mas apenas aqui o que eu quero deixar bem claro é que o teu contador é a peça-chave nesse primeiro momento, ok? Uhum. Depois a gente começa a classificar. Ele vai ter que te mandar um modelo de DRE e aí você vai começar a se coçar, entende? Pô, velho, agora eu preciso fazer o quê? Pô, eu tenho que mandar os meus gastos com cartão de crédito meu? Cara, se você retira o dinheiro da empresa, ok? Se as tuas retiradas fazem parte do fluxo de caixa da empresa, sim, velho, tu não precisa detalhar, mas você precisa ter o volume, né? No vídeo que eu gravei foi de um cliente que dizia assim, cara, olha, o Prolabore, mais salários e retiradas, né? A retirada eu não tiro nada, só umas coisinhas. E só para ter um exemplo, botar números aqui, na cabeça dele o número estava em R$7.000 mensais, tá? Uma empresa pequena, né? Fizemos o levantamento, mais os encargos, a folha dele estava em R$19.000, 7 para 19. Então na cabeça dele, ele jogava dentro do markup um custo com RH de 7,5. E era 19, velho. Entendeu? Cara, estourou, né? Estoura. Entende? Então, de novo, um bom contador é uma peça-chave para uma orientação próxima. Chama o cara, chama a responsabilidade. O cara não pode ser só um preenchedor de guia. Né? Já era essa época. Tem que estar participando. Então, olha só, o Vinícius fez mais um comentário, achei bem bacana aqui, ó. Começa contratando um bom contador e não pelo menor preço. Uns 40%, ele também trabalha com consultoria moteleira, é um parceiro nosso aí, uns 40% dos clientes que ele atua não fazem DRE e nem balanço. Olha o grande problema do buraco que o cara está se enfiando, entendeu? Ele acaba misturando tudo e aí acaba, ele coloca lá no motel a despesa do que ele comprou um carro, a despesa da parcela da casa, a despesa da escola do filho, da faculdade, enfim, e aí dá um bolo de neve. Pois é. Então, foi o que aconteceu nesse cliente do exemplo que eu te trouxe agora, né? É uma fábrica, né? É um processo, mas o que aconteceu? Ok, quando aquele número 19 veio à tona, ele disse assim, porra, cara, tu tá louco, velho, não dá, é impossível. Digo, tá, então o que é o possível? Porque quando a gente joga o custo certo, né? O markup automaticamente vai berrar, dizer, escuta, o valor da tua hora, o valor do teu produto tá defasado, né? Aí ele vai olhar para o preço e vai dizer, cara, não dá para vender assim. Então vamos fazer a engenharia reversa.
Então vamos começar a fazer a lição de casa, ok? Você quer botar a prestação do carro, das roupas, das viagens e tal? Ok, nós vamos colocar isso aqui dentro? Isso tem que ficar muito claro, né? Porque aquela história, separa pessoa física e jurídica. Exato. Sempre isso vai ser dito. No entanto, eu preciso entender que, peraí, o empresário, muitas vezes, é dali que ele está tirando o sustento dele, ok? Então, beleza. Então, me diga quanto é, então a gente entra um pouco mais fundo, toca na ferida. Me diga quanto é o teu gasto familiar, né? A tua renda mínima necessária, e a gente incorpora e faz um modelo matemático, joga no orçamento e joga no markup e vê qual é o resultado da paródia. Entendeu? Exatamente, porque ele, analisando as despesas dele pessoal e tal, ele vai poder ver, talvez ele tenha que enxugar algumas coisas nas despesas pessoais, porque está extrapolando, ou ele vai ter que canalizar dinheiro de um outro centro financeiro, ou da manutenção, ou do comercial, de algum lugar ele vai ter que tirar dinheiro para poder cobrir esse negócio. Então, ou ele vai reduzir em outros setores do motel, para poder continuar tendo o mesmo patamar de vida, mas no final da história, como ele começa a tirar de muitos lugares, ele vai, não, tá muito fácil, eu tiro de um lado, eu tiro do outro. Aí depois a empresa dele está toda ferrada, que não está gerando nem para se manter, muito menos para pagar a conta do proprietário, né? E aí vem, por exemplo, agora outros clientes que eu atendo aqui, deixa eu só ver se eu consigo clarear, tá bom assim. Outros clientes que eu atendo aqui na região fizeram o Pronamp, né? Conseguiram capturar dinheiro do mercado com 3,57% ao ano, quer dizer, nossa, que baita negócio. E aí começa o quê? Investir. Quando é uma época em que eu posso até investir, mas tem que manter uma linha de capital de giro mínima. Né? O que é essa linha de capital de giro? Cara, se o teu ponto de equilíbrio é 100 conto, ok? No bom português, cara, tu tem que ter pelo menos 3 meses da tua operação de reserva. Então eu estou falando de 300 mil reais. Neste exemplo, essa é uma situação mais confortável, porque senão qualquer pequeno desvio, lá vou eu bater na porta do banco e pedir mais uma linha de capital de giro. E é aquilo que a gente comentou lá atrás. Volta, gira ao contrário, entende? Por quê? Porque aí eu preciso criar mais uma linha de despesa fixa, na verdade, comprometimento fixo, contadores me perdoem, isso é uma despesa, tá bom? Um comprometimento fixo que vai elevar a régua do teu ponto de equilíbrio. E aí, no fim, o cara vai dizer, porra, essa merda não dá, desculpa o palavreado, mas agora fugiu. Esse negócio não dá certo, mas, cara, te controla, cara, entende? Então, teve um cliente agora que pegou uma linha, 350, 400 mil reais ele pegou, em 2 meses acabou, estava com um capital de giro de 13 mil reais. Ok? Quando o ponto de equilíbrio dele era 100. Não, mas eu aproveitei, eu investi, aí eu fui visitar o cliente e ele comprou uma caminhonete nova. Pô, bicho, aí não dá, né? Aí não dá. Cada um faz milagre, o que quer com o seu dinheiro, mas sim, então com certeza. Não xinga, né? Exatamente. É complicado. Vamos lá, então, primeiramente, galera, vocês têm que saber organizar. Agora, por que eu devo organizar meu fluxo financeiro e com que frequência eu tenho que analisá-lo? Por que eu devo organizá-lo e com que frequência eu tenho que analisar ele? Conta para nós, Carlos. Ok, eu vou falar da minha metodologia, né? A minha metodologia, ela trabalha inicialmente fazendo o levantamento desse orçamento, tabulando ele, validando ele, porque uma coisa é o papel, outra coisa é a prática. A velha história, né? Meu pai, infelizmente falecido, mas o meu pai, ele sempre dizia, o papel aceita tudo, né? Então, peraí, vamos primeiro tabular e vamos validar essa informação. Vamos começar a compilar essas informações, validar, e depois de validado, em que o empresário olha aquele trem e diz assim, cara, isso aqui realmente tem aderência, tá? Beleza, aí a gente vai para o acompanhamento mensal, tá? Isso eu estou falando do orçamento. Então, o que acontece? Normalmente esse ciclo demora de 3 a 6 meses, dependendo do tamanho da empresa, a gente faz o ciclo orçamentário, fechou, quando eu digo orçamentário 3 meses fecha o orçamento e 3 meses acompanha o orçado versus realizado. E aí a gente começa a acompanhar os gaps. Isso é o fechamento mensal, ok? Agora, como eu disse, o que alimenta e verifica se o orçamento está no caminho certo é o fluxo de caixa. Né? E o fluxo de caixa é mínimo, uma vez por semana. É o mínimo, dependendo do volume que a tua empresa gira, ok? Então, no mínimo, uma vez por semana.
Aí vem um degrau, na verdade, o fundamento. A gente está indo a pirâmide. A base da pirâmide está na conciliação bancária. Ok? Então, o primeiro trabalho que se faz no processo, como eu falei, depois de montado o orçamento e definido o ponto de equilíbrio, antes mesmo de olhar o fluxo de caixa, eu vou olhar qual é o processo de conciliação bancária. Eu não posso ter absolutamente a menor dúvida sobre qual movimento está acontecendo no banco nesse momento. E mais, eu sempre faço a brincadeira, né? Sabe, como é que está a tua conta agora? Aí, quando o empresário pega o celular dele e procura para saber como é que está, eu já sei que, opa, aqui temos trabalho a ser realizado. Não é o sistema do banco que precisa dizer qual é o tamanho do teu tesouro. É você que tem que saber. Isso você faz através de um sistema, através de uma planilha. E isso se faz através, primeiramente, da conciliação bancária. Essa sim é diária. Tá? A conciliação bancária é diária. Diária. É fato. Tá? Independente. Né? A não ser que você tenha realmente pouquíssimos movimentos, mas não deve ser o caso, né? Todo dia tem que fechar a conciliação bancária, porque na conciliação bancária você diz o que é despesa e que tipo de despesa é, se isso é fornecedor, se isso é imposto, ok? Cada saída, né? A conciliação bancária não é só banco, é conciliação da conta caixa também, né? Eu preciso conciliar e fechar o caixa diariamente, senão, você vai lembrar amanhã o que foi? Esquece, não vai lembrar. Vai documentar, né? Poucos documentam, entende? Então, conciliação bancária na veia. Então, esse seria então, a nossa escala. Conciliação bancária diariamente, fechamento de fluxo de caixa semanalmente e fechamento do mês, como o próprio nome diz, mensalmente. Aí a gente faz o orçado realizado todos os meses. Então, a ideia é o cara tirar pelo menos 1 hora por dia para organizar o que ele pagou de conta, para onde foi o dinheiro, os centros de custos, as metas, analisar todo dia o fluxo financeiro dele, que é a parte do fluxo de caixa, o realizado que ele pagou, e tudo isso anotado e contabilizado para ver se ele está no caminho certo, é isso? Isso, porque lá no orçamento, agora a gente está antecipando algumas coisas, tá, Roberto? Mas no orçamento eu vou, por exemplo, dizer que eu gasto com tarifas bancárias, eu vou pegar o número aqui, né? Eu gasto com tarifas bancárias R$300. Né? O fluxo de caixa e a conciliação bancária vão dizer se você já atingiu ou não esses R$300. Por quê? Porque na hora de fazer a conciliação, eu preciso dizer em que conta isso vai. Entende? Então, vamos lá, vamos usar uma outra analogia, vale para qualquer lugar aí no Brasil, eu imagino o balaio, né? Então eu tenho vários balaios, né, que vão sendo preenchidos durante o mês. E eu determinei, olha, o balaio da despesa com o pessoal estava previsto com os... É muito importante isso, né? Com as provisões, férias, 13º, FGTS sobre férias, FGTS sobre 13º, tudo isso precisa estar naquele balaio. Eu previa X, eu estou em X mais Y, o que está acontecendo? Então, eu tenho que ficar olhando esses balaios. Não sei se, talvez o balaio não, mas eu me lembrei agora do Cirque du Soleil, aqueles pratos girando, entende? Eu preciso estar mantendo esses pratos e, peraí, eles estão na rotação certa ou daqui a pouco o prato cai, entendeu? Isso eu recomendo para ele trabalhar com metas dentro do orçamento, né? Cada ponto, cada balaio que ele vai colocar, aquela conta, cada centro de custo, vamos colocar assim, tem que ter uma meta. Ou seja, você não pode extrapolar aquela meta, porque senão a conta no final da história não vai fechar. Exato, né? Aí porque a gente vai determinar, vamos lá, o teto e o piso, né? Aqui nesse exemplo, e é nesta banda que a gente tem aqui, que a gente tem que navegar o nosso ponto de equilíbrio e o nosso faturamento. Então, eu quero o meu ponto de equilíbrio mais 10% de lucro, beleza? Ok? Não, eu quero 5%, eu quero 15%, ok? Então eu tenho que ficar monitorando essa estrutura de custo e, claro, aí eu vou verificar se a receita vai suprir essa estrutura que eu determinei no orçamento. Bacana, bacana. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar, depois de nós falar um monte de coisa aqui, é como usar o fluxo financeiro para precificar os meus produtos e serviços, que é a grande sacada do nosso bate-papo hoje.
Certamente, tá? Bom, na verdade a gente veio construindo até aqui o conceito, né? Esse conceito, ele acaba desembocando, eu gosto muito de usar analogias, né? É como se eu fosse uma calha de chuva. Então, vamos lá, eu tenho essa calha sendo irrigada, né? E há um momento em que essas informações precisam ser conduzidas para um local. Que local é esse? É o markup. Né? Então, toda vez que eu fecho o meu orçamento, eu consigo, por exemplo, dizer que os meus compromissos fixos representam 30%, 40%, 50% do meu faturamento de equilíbrio, ok? Compromissos fixos. Eu posso dizer que a parte de... Se eu abrir esses compromissos fixos, lembrando que aqui entra RH também, tá? RH também, né? Mas eu posso abrir, então, peraí, mas pô, 50% da minha receita vai para compromisso fixo? Bom, para nós, prestadores de serviço, isso é pouco. Se eu for falar aqui, por exemplo, a Senior Sistemas, eu trabalhei lá há 11 anos, né, como economista, cara, mão de obra é 70%, né? Porque é mão de obra, entendeu? Então, o que a gente tem que pensar, assim, do ponto de equilíbrio, né? Então, o que a gente tem que pensar? Eu preciso rastrear no orçamento, quais são essas despesas, compromissos fixos. Quanto disso é investimento, quanto disso é RH, quanto disso é despesa operacional. Esses três juntos, eles incorporam uma linha do nosso markup, que é as despesas fixas, assim chamadas, ok? Então, esse é um ingrediente. Outro ingrediente do nosso ponto de equilíbrio e o preço de venda, markup, né? Uma coisa leva a outra. Quais são as tuas despesas variáveis de venda, ok? Então, dentro das despesas variáveis de venda, como o próprio nome diz, elas variam de acordo com o volume faturado, ok? E aí eu tenho que lembrar aquilo que eu faturo com o sem nota, claro que com cartão de crédito, acho que não... Bom, enfim, né? Agora eu vou entrar aqui, vamos adiante. Então, o que eu quero dizer? O gerencial, né? Nome bonito para dizer, o gerencial. Então, o gerencial. Eu preciso saber quanto efetivamente a guia, por exemplo, do Simples, por exemplo, pesa no meu faturamento alvo de equilíbrio. Ele representa 12%, 8%. Isso é uma parte, é uma linha, mais uma linha que entra no markup, ok? Despesa variável com impostos. Despesa variável com comissões. Eventualmente eu tenho comissões a serem pagas. Então elas precisam ser incorporadas no meu markup. E o preço de venda nasce da somatória desses indicadores, das despesas variáveis, das despesas fixas, perfeito? E do lucro, perfeito? Claro que o markup, ele incide sobre quem? O preço de custo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu estou aqui, claro, a gente está aqui falando porque não dá para mostrar aqui, né? Mas no PPT que eu vou mandar aqui para vocês, né, vai estar aqui mastigado isso, né? A construção do markup. Né? Então, quando eu tiver essas grandezas delineadas, a precificação é quase que automática. Né? Claro que aí eu preciso levar em consideração a taxa de vacância, né? O quanto tempo vai estar não sendo utilizadas, a quantidade máxima de entrega, capacidade de horas, disponibilidade, né? No caso do uso da rede moteleira, enfim, são variáveis que vão vamos lá, são os gatilhos, lembra? Eu comentei isso antes? São os gatilhos que vão incorporando esse markup para que ele realmente represente o preço de venda final. Bacana. E aonde que entra... Claro. Tranquilo. E aonde que entra a análise de concorrente nesse lado? Bom, na verdade, ele é o que nós vamos chegar a um markup, perfeito? E o markup, por exemplo, pode te dizer que a tua diária está defasada em 20%. Hipoteticamente, né? Muito bem. Aí, o que acontece? Como o processo está encadeado, comecei com orçamento, analisei fluxo de caixa, entrei nos detalhes da formação das despesas fixas, dos compromissos fixos da despesa tal, eu vou chegar e o mercado vai me dizer, velho, tá louco? Eu não posso praticar os 20% a mais. Se eu estou fora do mercado, já está um pau assim, já está difícil assim, imagina botar mais 20%. Entendeu? Então, o que eu preciso fazer para reverter isso? Né? Fazendo a lição de casa, engenharia reversa. Né? Não tem milagre. Então eu vou sair fazendo promoção. Promoção, eu diminuo a lucratividade de novo. Entendeu? E aí, como é que fica? Diminuo a lucratividade, onde é que eu chego com isso? Entende? Então,
tá tudo encadeado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Está tudo encadeado. Então, se a concorrência vai dizer, cara, mas o meu preço já está defasado e eu ainda preciso levantar em 20%, não dá. Então, não tem milagre. Eu tenho que voltar e rever a minha estrutura de custo. Daí, de novo, a suma importância do processo do orçamento. Bacana. Carlos, nós estamos chegando aí aos últimos 4 minutos da nossa live. Já, cara? Já, tá voando aí, o bate-papo fica bacana aí, o conteúdo fica aí, vai extenso. Eu vou te fazer uma pergunta final, claro. Mas antes disso eu quero te agradecer pelo seu tempo, foi muito legal. E pessoal, nós vamos colocar lá na nossa bio o material que o Carlos vai enviar para mim, e se vocês quiserem já manda um direct para mim, fica à vontade, mas eu vou colocar lá o link do Carlos, lá o contato dele, vocês podem entrar em contato com ele a qualquer momento, legal. Ele vai poder explicar melhor, e ele tem um conteúdo muito bacana aí que ele vai disponibilizar para vocês aí poderem analisar toda a estrutura de negócio de vocês, para vocês precificar de forma correta o produto ou o serviço do teu motel. Beleza? Bacana, show, pessoal? Então, Carlos, muito obrigado. Foi excepcional o nosso bate-papo. Legal. E 2 coisas. Como analisar a saúde financeira do negócio e ter lucro? Aonde que o lucro entra na precificação? Como é que eu tenho que analisar isso, o lucro? E no final, uma mensagem final aí para a galera. Legal. Bom, a âncora continua sendo o bom e velho markup, né? O markup, normalmente, a gente constrói com lucro zero, né? Ele está baseado aonde? No ponto de equilíbrio, ok? Então, eu preciso aqui, a partir do ponto de equilíbrio, eu jogar o lucro que eu desejo, perfeito, que eu preciso eventualmente, né? E saber qual será o preço final da hora ou da locação, ok? Então, onde é que eu jogo o lucro? É no markup. E aí eu vou saber, como é que eu vou saber se isso está bem ou mal calibrado? É o preço final. O preço final é a regra, é a lei, né? O caixa é a lei. Então o mercado vai te dizer, cara, não dá para trabalhar com 20% de lucro. Vamos trabalhar com 15%. Beleza, eu consigo ficar dentro de um parâmetro, ok? Então, bem objetivamente, é por aí. Bacana, bacana. Legal? Muito obrigado. E agora a tua mensagem final aí para o pessoal. O pessoal já está falando aqui, ó. Eu quero material. Vai ser muito legal. Vai ser bacana. Então, tua mensagem final para a galera aí. Legal. Mais uma vez eu quero primeiramente agradecer, Roberto, pela oportunidade, né? A oportunidade de conversar um pouquinho sobre a experiência que a gente vivenciou na área industrial, na área comercial e na área de serviços, que é a nossa, né? E me coloco à disposição aí, quanto ao material, nós vamos compartilhar algumas planilhas, perfeito? Alguns conteúdos, né? Eu trabalho também com a parte de instrutoria financeira avançada, então o cara quer realmente usar melhor um sistema ou mesmo uma planilha, a gente está junto. Tá? Então, beleza. Essa é a mensagem final aí. Tamo junto. Show de bola. Galera, muito obrigado. Agradeço grandemente aí o tempo de vocês. Estão quase 1 hora aí falando com a gente, escutando a gente falar. Foi muito bacana, foi muito legal. Lembrando, a nossa live depois vai lá para o nosso canal, nosso blog. Vai ficar à disposição para você poder rever quantas vezes você quiser essa live, construir todo o teu negócio e melhorar ainda mais os teus resultados fazendo o dever de casa. É isso, Carlos? Amém. Tamo junto. Amém. Show de bola. Valeu. Forte abraço, pessoal, e até a próxima semana. Semana que vem teremos o CTO da rede Luve de Motéis falando com a gente no assunto: por que devo investir em automação de motel? Beleza? Marcado o nosso próximo encontro na próxima terça-feira, às 19 horas. Forte abraço, Carlos. Fica com Deus e uma boa semana para você. Valeu, tchau, tchau. Um abraço. Valeu.